Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso Portos, teremos a aula de número 7. Recapitulando o nosso conteúdo programático, tivemos aulas de origem dos portos, formação dos portos, restrições portuárias dos portos, tipos de portos e classificações, gerenciamento dos portos, órgãos regulador dos portos e aula de número 7, órgão controlador dos portos. Órgão controlador dos portos é a sua aula de número 7. Órgãos controlador dos portos. Plano Nacional de Logística, PNL. O governo é responsável pelo planejamento do setor portuário, que é formalizado pelo PNL. Sendo um instrumento do Estado de planejamento estratégico no setor portuário nacional que visa e planeja cenários de curto, médio e longo prazo, tanto para o crescimento de demanda dos serviços portuários, quanto para as orientações de intervenções na infraestrutura e nos sistemas de gestão dos portos públicos brasileiros, garantindo alocação eficiente de recursos e de investimentos públicos, privilegiando o alinhamento às diretrizes de logística integrada, conforme preconiza a Lei 12.815, de 5 de junho de 2013. A exemplo da nova etapa, Programa de Investimento em Logística, PIO, recentemente lançado. Assim, o plano produz um processo completo de planejamento e execução, acompanhamento de ajuste com vistas e orientações e ações da Secretaria de Portos para o desenvolvimento do setor. A Secretaria de Portos do Ministério da Infraestrutura é responsável pelas políticas e diretrizes pelo fomento e desenvolvimento da infraestrutura das instalações portuárias nos mares, rios, lagos do Brasil. Então aqui a gente traz que todo o planejamento passa pelo PNL, que também olha pelo lado de controlar o crescimento, os investimentos, as oportunidades. Então, antes de ter o controlador direto com o usuário do porto, existe um planejamento estratégico do setor portuário, que controla o crescimento, controla as partes de maior desenvolvimento, menos desenvolvimento, oportunidades justamente para quando for debater numa questão de um arrendamento, uma questão de um novo investimento, ter o balizamento de o que é que vai ser gasto, o que é que vai ser desenvolvido na região, qual porto que precisa ser desenvolvido, uma necessidade de uma população, que seja um terminal de gás, que seja um terminal de containers, que seja estrada. Então existe esse estudo. Então o PNL ele faz esse planejamento dessa logística. Estrada que precisa ser construída, atingir regiões que o porto não consegue atender, precisa de uma estrada, precisa de uma ferrovia. Então existe esse PNL justamente para fazer esse estudo de análise do desenvolvimento portuário para o controle dos portos. E também a Secretaria já entra numa ação de responsabilidade direta com as políticas e suas diretrizes para o desenvolvimento da infraestrutura das instalações portuárias. Trazendo um pouco mais, o Ministério de Portos e Aeroportos é o órgão do governo federal incumbido de coordenar, organizar e elaborar ação da Política Nacional de Transporte Aquaviário e Aeroviário. Suas competências foram definidas pela Lei 14.600, de 19 de junho de 2023, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. São áreas competências do Ministério de Portos e Aeroportos, segundo o artigo 41, seção Decreto 11.337 de 2023. O artigo 41 constitui as áreas de competência dos Ministérios de Portos e Aeroportos, Política Nacional de Transportes Aquaviário Aeroviário, Marinha Mercante e Vias Navegáveis, formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e fomento do setor de portos e de instalações portuárias marítimas, fluviais, lacustres, execução e avaliação
de medidas de programas de projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e da supraestrutura dos portos e das instalações portuárias marítimas, fluviais e lacustres. Formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais do setor de portos e de instalações portuárias marítimas, fluviais e lacustres. Então esse artigo ele traz toda essa base para justamente seguir o plano do PLL, seguir toda a necessidade de controlar o que o porto precisa para o seu crescimento. Então não tem controle, o crescimento não é desordenado, existe um controle para ele crescer. Então o Ministério de Portos e Aeroportos, atuando conforme autorização da Presidência da República, ele tem essa competência de atuar no artigo 41 nessa área de políticas da Marinha Mercante, de formulação de políticas, das portarias, formulação de coordenação de supervisão. Então existe todo esse processo para que lá na ponta o porto ele tenha seu desenvolvimento e seu controle. Trazendo um pouco mais a participação no planejamento estratégico, no estabelecimento de diretrizes para a sua implementação e na definição das prioridades dos programas de investimento em transporte, aquaviário, aeroviário, em articulação com o Ministério de Transporte, elaboração ou aprovação dos planos outorga na forma prevista em legislação específica, estabelecimento de diretrizes para a representação do país em organismo internacional e em convenções de acordo em tratados relativos às suas competências, desenvolvimento da infraestrutura e da supraestrutura aquaviária dos portos e das instalações portuárias marítimas, fluviais e lacustres, em seu âmbito de competência, com a finalidade de prover a segurança e eficiência do transporte aquaviário de carga e de passageiro e aviação civil, infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil, em articulação no que couber com o Ministério da Defesa. Parágrafo único. As competências atribuídas ao Ministério do capítulo neste artigo compreendem a formulação e coordenação e supervisão da política nacional, formulação e supervisão da execução da política referente ao Fundo de Marinha Mercante, destinada à renovação, recuperação e ampliação da frota mercante nacional, em articulação com o Ministério da Fazenda. Os estabelecimentos de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras de navegação para a liberação do transporte de carga prescritas. A elaboração de estudos de projeções relativos aos assuntos de aviação civil e de infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil, relativo à logística do transporte aéreo e do transporte intermodal e multimodal, ao longo de eixos de fluxo, produção em articulação com o Ministério dos Transportes e os demais órgãos governamentais competentes com a atenção às exigências de mobilidade urbana e acessibilidade. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, supressão vegetal ou de instituição de servidão administrativa dos bens necessários à construção e à manutenção, à expansão da infraestrutura de transporte na forma prevista na legislação específica. Coordenação dos órgãos das entidades e sistema da aviação e articulação do que couber com o Ministério da Defesa, a transferência para os estados, o Distrito Federal ou os municípios de implementação da administração, da operação, da manutenção e da exploração da infraestrutura integrante aos sistemas federais de aviação, excluído os órgãos, os serviços, as instalações e os demais infraestrutura necessária à operação regular e segura da navegação aérea, atribuição de infraestrutura aeroportuária e aprovação dos planos de zoneamento civil-militar dos aeródromos públicos de uso de compartilhado em conjunto ao Comando da Aeronáutica, Ministério de Defesa. Secretaria dos Portos. Existem 36 portos públicos organizados no país. Nesta categoria encontram-se os portos de administração exercida pela União
união ou consórcio público, a área desses portos é delimitada por ato do Poder Executivo, segundo o artigo 2 da Lei 12.815, de 5 de junho de 2013, na esfera da competência do Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo as atribuições definidas no artigo 65 da Lei 12.815 de 2013, encontram-se outros quatro portos fluviais delegados a estados e municípios. É importante frisar que a Secretaria Nacional dos Portos e Transporte Aquaviário, SNPTA, usa como classificação de portos marítimos ou fluviais o tipo de navegação longo curso ou interior, e não por localização geográfica. Por exemplo, Porto de Manaus é geograficamente fluvial rio, entretanto, na classificação SNPTA é considerado marítimo por receber embarcações de linhas oceânicas. Aqui a gente traz um organograma, né? Ministério do Transporte, dos Portos e Aeroportos, e tem um gabinete, secretaria, acesso especial, assessoria especial de comunicação social, assessoria especial de controle interno, assessoria de assuntos parlamentares, assessoria de participação social e diversidade, assessoria internacional, assessoria jurídica, ouvidoria, corregedoria. Isso é o organograma do Ministério de Portos e Aeroportos. Trazendo um pouco abaixo, Secretaria Nacional de Aviação, Secretaria Nacional de Portos, Secretaria Nacional Hidrovias, órgãos colegiados, autarquias e empresa pública. E terminamos a aula número 7. Até a próxima.